Fala galera, bem-vindos a mais um Metacast, tudo bom com vocês? Jorge Toniolo aqui. Já deixa eu agradecer o pessoal aqui do estúdio, a CoinLive pelo patrocínio. Sem essa parceria aqui, o canal nem existiria, vocês sabem muito bem disso. E let's cut the crap, vamos direto para a parte que interessa, porque eu trouxe de volta o Bernardo para vocês. O Bernardo Schultz, para quem não lembra, porque o teu episódio foi muito no começo ainda, né? Mas presidente da Bicrypto, eu falo sempre, o cara mais influente no nosso mercado, os mais inteligentes e cara, eu adoro toda vez que você tem conteúdo teu, né? Vamos dizer, as entrevistas que vocês fazem, o podcast de vocês, enfim. Ah, legal, você acompanha. Cara, você tem acesso a muita gente muito grande, muito foda. Então é muito interessante ver. Porque eu só vejo podcast, eu não vejo podcast pra me divertir e nem pra dar risada. Eu vejo pra aprender. E o teu é foda porque eu aprendo toda santa vez. Ah, que legal, então, cara, que legal. Enfim, tendo dito isso. Muita gente pergunta, né? Por que você tá trazendo parte 2 de bastante gente, né? Tá faltando gente pra entrevistar. Não, é que a parte 2 ela é muito especial. Tem um motivo de eu fazer isso, né? Ou é uma pessoa que eu já trouxe antes, que tá num projeto novo, ou tipo, lançou uma empresa e tal, ou é alguém pra poder falar de mercado. Porque o mercado de fato se atualiza. E o nosso, pelo amor de Deus, se no começo, 50 anos em 5. capítulos, se os primeiros 30 e já tinha que atualizar o tempo inteiro do que estava acontecendo, era marco legal, era portaria da CVM, tanta coisa que estava falando. Imagina agora com o panorama político que está acontecendo, a troca no final do ano agora do presidente da CVM, do Bacen, enfim. Muita coisa acontecendo e eu acho que valia a pena te trazer de volta, porque de lá para cá, muita coisa mudou. Então, isso é parte do que eu queria falar contigo hoje. E queria saber um pouquinho da tua ideia do que vai acontecer com esse mercado daqui pra frente. Isso porque eu sou obrigado, que a gente nos encontramos em vários eventos também. Um passando para um lado, um passando para o outro, conversando. Vezes você visitando, vezes você palestrando. Vezes vocês com stand, inclusive. Lá nos eventos do Fernando, né? No Blockchain Rio. Que eu não trouxe ainda aqui. Muito legal. Por uma questão Fernando é um grande parceiro. Não, ele é muito foda. Fernando é um grande parceiro. É um cara que aprende com cada evento que ele faz, as coisas boas, as coisas ruins, sempre tá melhor um evento do que o passado. Isso eu vejo. Ele tem um poder de comunidade, crescimento de comunidade, que para nós é muito importante, né? Para nós é muito importante essa união, esse crescimento. E a relevância do pessoal que ele traz pra lá. A relevância. Dá pra você ver que, tipo, Fenasbac, Febraban, Bacen, CVM, não é só gente que vocês, não é só gente que ele traz que é foda. As pessoas que ele traz pra lá, e não tô falando também só de palestra não, porque é fácil chamar palestrante. Sim. A dificuldade é você pegar o cara pra pegar e comprar stand lá dentro e tal, isso que é foda. E aí esses caras que entram já vêm e também já compram um espaço, imagina, a Fenasbac que trouxe o Campos Neto. Por sinal, a gente, esse episódio vai quando pro ar? Mais ou menos. Podemos decidir. Eu sempre falo pro pessoal. Porque no dia 19 e 20 de novembro vai ter o Cryptorama em São Paulo. Vai ser aqui em São Paulo, o Cryptorama. Se quiser falar sobre isso. Entrada grátis. Peraí, 19 e 20 de? Novembro. Hoje é dia 13. Podemos ver de qualquer semana que vem. Já faz propaganda pro pessoal também. É bem legal, cara. Entrada grátis. É um evento do mercado para o mercado. Francisco, com o Blockchain Rio, é um dos nossos apoiadores institucionais. Show de bola. Então... E vai ser aqui em São Paulo? Vai ser em São Paulo, no Teatro Santander. Show de bola. Então vamos lá, vamos colocar aqui então na semana que vem. Será que dá pra colocar na terça, ô Jean? Boa, aí já dá pra falar sobre isso, o pessoal já fica sabendo. Maravilha. Enfim, cara, bom, primeiro, muito obrigado por ter voltado. Eu que agradeço. Você realmente é um cara muito, muito foda e tem muita coisa pra gente conversar, mas... Dá uma geralzinha aí no que passou nos últimos meses. Últimos meses? Assim... Últimos meses desde que eu estive aqui? Desde o último evento do Francisco, Blockchain Rio. Desde o último... Porque tem muita coisa que aconteceu lá, muitas palestras fodas que, enfim, você acaba vendo até depois. Maravilhoso. Minha esposa ficou de lá pra cá... brava comigo pra caramba, porque eu casei no dia 13 de julho. E logo depois que eu voltei da lua de mel, eu já fui direto pro evento. Eu lembro que você me falou. Ficou bravo comigo. Mas não, tinha que estar lá, não tem como. Tinha que estar. É um grande parceiro, é um grande evento. Foi um evento maravilhoso. Foi um evento muito, muito bom. Vale muito a pena para quem está nos escutando. Poucos eventos. E de novo, né? O Campos Neto estava lá. Campos Neto estava lá. Então, assim, é que nem eu que acabei de voltar lá de Dubai na Jitex, o presidente da Microsoft estava lá. Exato. Entendeu? E o Bill Gates, enfim. Acho que só não estava o Elon Musk, só porque eu estava acabando a campanha do Trump, né? Isso é uma coisa que eu acho muito, muito importante, né? Que nós temos a Consensus nos Estados Unidos, que é um grande evento, né? Temos a Token 2049 na Ásia, esse ano foi em Singapura.
Existe um espaço aqui na América Latina para juntar, vamos dizer assim, até fazer essa interseção, Europa, África, a América Latina no geral, né? Trazendo ali do México para baixo, a gente tem um bom espaço para poder Que é o unir. que o Web Summit faz. O Web Summit, principalmente, porque tem no mundo inteiro, né? Mas o do Rio de Janeiro aqui, ele traz muita gente de fora. Você sempre tem stands dos países. Sim. É muito mais brasileiro lá fora do que estrangeiro aqui. Mas, ainda assim, eles fazem isso, mas com o mercado como um todo, né? Startups, tecnologia, não é... É que o dele é mais abrangente, né? O dele é web. Né? Claro, no caso do Francisco, no caso dos blockchains Rio, São Paulo, etc., é muito mais o nosso mercado. Mas ainda assim, o evento está sempre se expandindo e naturalmente se expandindo, não é forçado. Exato. Faz 3 vezes o tamanho que a gente se vira para trazer gente. Não é assim. Não Você vê assim. que a quantidade de pessoas do evento sempre faz sentido. Tá sempre cheio. Pô, é difícil você encher todos os eventos. E cada vez fazendo um evento maior. Mas se ele tivesse explodido e feito o dobro do tamanho, não teria enchido. Porque você está forçando uma coisa que não está existindo. Né? Enfim, então é bem lógico como acontece. Fazer esse equilíbrio de mercado é muito difícil. E quantos painéis tinha lá com o pessoal falando? Muitos. Pelo amor de Deus, cuidado de gente que se inscreveu para falar. Eu acho que eram 5 palcos simultâneos, né? Se eu não me engano, era isso? 6, 5, era Mas bastante. Enfim, gente grande pra cá. De novo, ia de Campos Neto até especialista tributário, adequação internacional, cripto. De fato. De novo, né? Polkadot aqui, com os BDs dele lá da uma cena, inclusive, da Europa. Então, assim, você vê gente grande. Grande. Enfim. Bom, mas enfim, é um belo projeto e um belo que precisa continuar acompanhando. E ele precisa vir aqui. Já teve umas 3 vezes que a gente falou sobre isso. Francisco venha. Colocou. Ele queria vir, só que o problema é que ele nunca colocou o Jorge contra a parede, vamos ver. Dia 19 e 20 ele vai estar aqui. Pro Criptorama. Quarta? Dá uma olhadinha, acho que não vai pegar. Pega terça, quarta. Então quarta, pô. Se ele não tiver lá, vou falar com ele. Grava um episódio de lá direto. Claro. Não, Jean, leva 5 câmeras pra lá. Não, suave. Equipamento todo. Mas se eu não me engano, a São Paulo Negócio, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, porque, enfim, sabe como é evento? O evento vai mudando muito, pivota mais do que startup, né? Mas ele vai mudando muito, mas se eu não me engano, o stand da SP Negócio, que é o nosso grande parceiro também aqui no evento, ele vai ter um local de gravação de podcast. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Eu já tentei fazer isso no penúltimo NFT Brasil, mas não ficou legal. A qualidade não ficou legal. Fica muito barulho, né? Também tem isso, muito barulho. Bom, enfim. Eu acho que começou sobre mas é isso. Ainda tô chegando. Mas a segunda vez é justamente pra isso. Vou dar um geral de mercado, não tem jeito. Né? Eu quero chegar mais... Quando tiver mais pro final do episódio, aí eu já queria chegar mais em Drex ano que vem. Mas antes de bater um pouco nessa tecla, porque no final das contas não tem jeito. Falar do nosso mercado, você tem que falar de Ambima, de CVM, de Bacen. São coisas que... Febraban. Lembra, a primeira vez que você veio aqui, eu tava criticando o marco regulatório. Marco das criptos. Meu Deus do céu, né? Eu tava criticando aquilo naquela época. E eu defendendo. Hoje... Você defendendo. Inclusive no evento que você tava. E hoje em dia, o pessoal fala, você não vai bater no Drex? Não vou bater. Pra mim, eu acho que, para começo de história, o Campos Neto devia receber um pódio Nobel. Porque assim, vamos lá, Pix, Open Finance e Drex, que esse cara é muito foda. Pode ser usado pro mal? Claro que pode. Como quase tudo. Né? Como quase tudo. Né? Pode ser utilizado pro mal. Mas, principalmente se deixar um... Aqui você não pode mais criticar hoje em dia, senão você é preso. Né? Enfim... deixar um babaca lá naquela posição. Que porcaria que esse cara não vai ser substituído por alguém à altura. Porque é capaz ainda dele querer surfar em algumas coisas que foram criadas e falar que foi ele que criou, né? Mas enfim, acho que o ponto não é nem esse. A questão é que o mercado tá, pelo menos a meu ver agora, e também com as eleições americanas, tô nem falando isso pelo valor do Bitcoin e do Ethereum. Mas assim, todo mundo vai falar sobre isso agora. Sim. No Brasil, Estados Unidos, os ETFs aí já estão basicamente na metade. Aliás, já passaram os ETFs de ouro. Sim. Então, tá todo mundo falando sobre isso. Agora, estados-nação falando sobre ter reserva em Bitcoin. O Bitcoin já passou prata, né? Foi? Acho que tá em 7º lugar agora. Tinha que ver, ele tava em 11º algum tempo atrás. Em termos de ativos, né? Sim. Então, já passou prata. Então, só o Bitcoin, né? É que não tem muito como não falar de Bitcoin, porque de fato é a moeda mais relevante aí do nosso mercado, é a base de tudo, né? É a base de tudo, do mercado. E assim, minha primeira pergunta para você é, como é que você acha que tá a confiabilidade do nosso mercado aqui? Como é que o mercado está olhando para esse tema como um todo? Falando blockchain, tá? Claro, não cripto claro. só, blockchain de maneira geral.
Então vamos fazer um panorama ali de julho para cá para ficar muito mais fácil, né? Quando a gente está falando do mercado brasileiro, a gente experimentou, eu acho que a última vez que eu vim aqui foi no início do ano passado? Acho que foi uma coisa assim. Foi isso, né? Acho que foi isso. A gente estava ali falando exatamente sobre qual era a perspectiva, ali a gente falou muito naquele momento sobre construção de negócios, produtos, né? Estavam sendo realizados. O que a gente observa desse ano para cá é justamente o rollout disso, né? Ou seja, justamente a utilização, a sua colocação no mercado. Então, o que a gente vê em termos de perspectiva? Primeiro, a gente teve o ano passado os ofícios número 4, ofício número 6 da CVM. A equipe trabalhou aqui de uma forma assídua em cima desses ofícios, com a interlocução com a CVM, justamente para que esse processo regulatório fosse benéfico, né? E esse processo regulatório ele foi extremamente benéfico para aquele momento. No entanto, ele colocou tetos, né? E o que nós temos hoje é um mercado de tokenização que superou aí R$1 bilhão, né? Utilizando a regra de crowdfunding, para você ter uma ideia, superou um número entre 1 e 1,3, tá? bilhões de reais. Neste ano, já superou. Então, o que você tem é Isso são números registrados pela CVM em termos de oferta. Então, você tem uma tokenização hoje que explora a regra de crowdfunding. E para você ter uma ideia... Mérito do mercado Bitcoin, né? Que criou acho que foram quase 1 ano e meio, eu vi a documentação toda que eles tentaram passar para poder, porque infelizmente a regulação aqui vem de baixo para cima, né? Eles criaram uma regra meio tosca e todos os mercados que querem entrar, precatório, antecipação de recebíveis pelo Itaú, né, com a LIC, e o equity crowdfunding tokenizado, que o mercado Bitcoin nem gosta de chamar assim, mas foram eles que fizeram a documentação e transformaram isso em jurisprudência aqui. Então foi de baixo para cima. E eu adoro a maneira como eles fizeram. Porque isso está muito além, inclusive, do que os Estados Unidos faz. Mas no processo, né, não foi utilizando a regra como isso. A regra ela foi implantada pós o mercado já está estruturado. Exato. Então, a CVM, basicamente, ela pegou a regra, vamos dizer assim, que ela tinha aquela regra de crowdfunding, ela reinterpretou a regra para encaixar recebíveis de uma forma geral, né, e colocou a tokenização ali embaixo. Dentro desse processo, né, que foi colocado, o que a gente tem? Pra você ter uma ideia, a regra de crowdfunding antes disso era um mercado entre 50 e 30 milhões por ano. Então, por ano, ele apresentava isso. Agora ano passado, já passou das centenas de milhões. E esse ano, antes do final do ano, ou seja, 3 meses antes de fechar o ano... Já bateu bem. Já bateu entre 1 e 1,3. Eu prefiro o número 1,3 porque... eu acho que está mais acurado. 40, 50 vezes maior do que era antes, pelo amor de Deus. Isso você tira. Então, enquanto é a projeção para chegar no final do ano? Né? Se continuar esse ritmo de crescimento, a gente está falando de 2 bi. 2. Então, a gente está falando de um mercado de tokenização no Brasil que, de fato, não só se estruturou, como, de fato, está funcionando. Né? Os números são bons? São. Os números são ótimos. Reflete o potencial? Ainda não. Nem de perto. Nem de perto. Só se você colocar tudo de mercado imobiliário que tem interesse, mas não tem distribuição ainda. Exato. Nossa, esse número vai passar... Nossa. Então você ainda tem espaço. Então você ainda tem muito espaço. Só que isso trouxe alguns desafios interessantes. Por exemplo, frente a uma norma da qual você não foi construída para isso, mas foi adaptado para, onde você estabelece limites para a sua produção, enfim, e coloca vários critérios. Não pode ter secundário, não pode ter vários pontos ali, né? Tem regra de lock-up que não faz sentido, mas... Então, vários pontos ali, ele termina fazendo o quê? Ele termina fazendo que essa regulação a gente bateu no teto muito rápido. É aquela coisa, a gente tentar tapar o sol com a peneira. Eles fizeram, bom, pelo menos a minha interpretação é que eles fizeram isso para não ter pump and dump de RWA. Não, na verdade não. Mas, né? O que eu imagino... Eu não imagino isso não, tá? Eu imagino que foi o seguinte, foi um movimento realmente de poder abraçar, de poder fazer a construção... Lock-up, que você falou. Né? Tipo, por que colocar a cláusula de lock-up? A única coisa que eu consigo imaginar é essa. Os caras não querem que ele fique operando com a RWA. É por causa da norma. A norma é antes da tokenização. E a norma foi desenhada para crowdfunding, não foi desenhada para recebíveis.
Então, todo esse processo que a gente tem é uma reinterpretação de como utilizá-la. Então, o que a gente espera? O que a gente vê no próximo momento? A gente vê que essa mudança da regra, justamente para poder tirar esse teto hoje que já batemos muito rápido. E esse movimento está existindo, tem um lobby por trás, o pessoal realmente tentando correr atrás para, enfim, seja do legislativo, seja da associação. A atualização da regra de crowdfunding já está no pipeline apresentado ano passado, inclusive no final do ano passado, pela CVM, para ser revisada esse ano. Esse ano a gente ainda está esperando algumas consultas públicas. Agora está a consulta pública do FASO. E vai ser feita no legislativo. Não, isso pela CVM, interna, regra infralegal, regulação. Entendi. Então, norma infralegal, instrução normativa, né, que como coloca. Então, a gente tem um cenário de tokenização muito positivo. Acabamos de ter a consulta pública do Banco Central, com 2 consultas públicas. A gente imagina que ainda pode acontecer uma terceira ainda esse ano, sobre um outro tema, voltado ali mais stablecoins, a câmbio, né, que ainda está muito se discutindo. A gente tem um mercado brasileiro que hoje nós temos mais pessoas em cripto, no mercado cripto, né? Ali o número varia entre 8 e 9 milhões de usuários por mês, números da Receita, enquanto outros mercados, por exemplo, de capitais registrados estão registrando 3 milhões, 4. A gente tem mais pessoas em cripto do que fora de cripto, né? Do que no mercado de capitais nesse sentido. Então, passou a B3 faz muito tempo já, inclusive. Já. Número de carteiras. Ativas, não só criadas. Né? Então a gente tem um cenário no Brasil muito positivo. Então a gente olha de uma forma de mercado, olhando o mercado de tokenização, extremamente positivo. A gente tem um mercado cripto, de uma forma geral, muito positivo. E a gente tem uma segurança jurídica maior que está vindo de forma equilibrada. Isso é muito importante. E eu acho interessante também que tem muitos entes nesse mercado que exigem obrigatoriamente o KYC. KYC normalmente até feito por empresas terceiras dentro da tua plataforma, que é o que acontece na CoinNiv para aumentar a segurança. E isso é muito interessante porque está sempre vinculado a uma pessoa real, um CPF. Exato. Né? Até quando você vai fazer na Binance ou qualquer outra, enfim, fazer algum tipo de transação, você vê a necessidade do seu CPF para entender que é de você para você mesmo, para poder, não vou dizer controlar, porque o Bacen não controla essa operação, mas ele pode pelo menos observar que são coisas feitas não para lavagem de dinheiro, mas em pessoas reais. Você pode até fazer elisão fiscal, mas elisão não é crime. Evasão fiscal é crime. Ponto você sempre vai fazer entre seu CNPJ. Isso é bom pra caramba. Porque dá uma certa... E isso é o meu principal ponto sobre o nosso mercado nesse ano. É impressionante, não importa onde eu vou. O respeito das pessoas o quão avançado é o mercado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro, é uma coisa absurda. E já era assim, ficou mais ainda com o Pix, que foi quando a gente apareceu para o mundo inteiro, todo mundo querendo copiar o Brasil. Agora, com o mercado de cripto aqui extremamente avançado em relação ao resto do mundo inteiro. Mas, o marco regulatório foi feito nas coxas? Desculpa, na minha opinião faltou muito. Definiram o que é uma PSAV, mas não definiram nem KNAI para ela, nem nada. Não definiram se a CVM Bacen que vai regular uma outra empresa. Então, assim, para mim foi feito nas coxas a princípio. Só que é o que a gente precisava naquela época. Porque já deu essa outra estilingada. E foi essa a minha conclusão na primeira vez aqui contigo. Eu acho que não foi bom? Não. Mas para esse momento era o que a gente precisava. Porque abriu as portas. E de fato abriu. Todo mundo olha pra gente, de novo, acabei de voltar de Abu Dhabi, de Dubai, eles olham pra cá como se a gente fosse os magos do mercado financeiro. E a gente velho. Eu acho que muita gente... Eu achei engraçado porque quando a gente teve a lei, né, o decreto, logo um pouco depois teve a MiCA sendo aprovada na União Europeia. E aí muita gente comparava, mas a MiCA previu isso, a MiCA previu aquilo. Só que a MiCA é uma lei de 564 páginas. O que você prefere? Uma lei principiológica ou uma lei extremamente detalhada? E aí eu digo minha visão, uma lei principiológica, né, em momentos de construção de mercado, ela é fundamental. Eu também acho. Porque ela não tenta ir em todos os detalhes que no futuro virão travar. A MiCA, por outro lado, é extremamente detalhada. Isso já está gerando um problemaço na União Europeia, porque, poxa, mas se a operação for assim, assado não pode fazer? Não, mas por que não? Bom, porque a MiCA ela não previu isso. Então, se não previu, eu não posso fazer? Não, de fato, concordo contigo. Principalmente no começo, é melhor você setar a base para depois ir no... Exato. Mas faltou... Eu esqueci o nome disso agora, a palavra, porque eu tô sem avanço, hoje tá difícil. Mas, enfim, esqueceram de dar um nome aos bois. Né? Tipo, não precisa ir muito no detalhe, mas só vamos entender aqui, porque se vai ter uma discussão gigantesca sobre o que é ou não valor imobiliário,
Então já vamos... Tá bom, o que é uma stable? O que pode ser considerado uma stable? Né? Não é o que pode ou não ser feito. Só dá nome aos bois. Inclusive... O que é... Mas isso... uma IP pode ser uma IP cripto? Ninguém nem falou sobre isso, né? E, tipo, é uma das coisas mais importantes, porque muita operação precisa de uma exchange por trás. Vai num processo, isso vai tudo num processo evolutivo, né? Se você for observar, até ontem, inclusive, ontem foi dia... Peraí, deixa eu pegar aqui, porque eu me perco no dia, foi dia 12. Ontem foi dia 12. Ontem foi aprovado na Câmara o marco da segregação patrimonial para cripto. Ou seja, ele vai incorporar a lei cripto à segregação patrimonial. Nem sabia o que foi. Então, ontem foi aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado, para debate no Senado. O projeto ainda tem algumas revisões, porque não está perfeitamente... E faz parte do processo, então ele vai ter debate no Senado, vai colocar, mas foi aprovado ontem na Câmara. E o que isso significa para o pessoal que está assistindo? Segregação patrimonial basicamente o patrimônio da empresa é segregado do patrimônio do cliente. O que isso quer dizer no final do dia? A empresa não pode pegar seu dinheiro para se financiar, para pagar suas contas. Então, parece uma coisa tão simples, mas essas são regras de ouro que ajudaram vários mercados. Por exemplo, o mercado IP mesmo, como você falou, de instituição de pagamento. Foi graças a essa regra entre o dinheiro do cliente e não da empresa que gerou que hoje nós tivéssemos um mercado gigante de IPs. O próprio mercado imobiliário. Eu sou mais velho, né? Então, eu ia fazer esse comentário quando você falou segregação patrimonial. Cara, o mercado imobiliário é um que vai se beneficiar demais se bem regulado no mercado cripto. E o mercado imobiliário no passado, aqui no Brasil, sofreu demais com problemas de incorporadoras. O que resolveu o problema das incorporadoras? Segregação patrimonial. Então você observa que segregação patrimonial é uma regra de ouro no mercado nacional. Mas isso não existe em outros países. Isso não importa, a gente tem que olhar para o nosso mercado, tem que olhar para a nossa dinâmica. Então, essa dinâmica e essa segregação é extremamente importante. Imagina se na época da FTX tivesse, por exemplo, segregação patrimonial. Que era meu segundo comentário agora, né? Logo quando isso aconteceu, a maior parte das empresas, principalmente aqui no Brasil, quis ir lá e declarar os seus bens, declarar suas... que assim, não era uma questão de regulação, mas ser transparente em relação à maneira como eles operavam e tal. Sim. O único que foi obrigado era o único que naquela época era um banco aqui, que foi a Binance. Né? E foi muito... Por isso que eu falo até hoje que o mercado do Bitcoin dá um pau na Binance, porque eles não precisavam, o mercado do Bitcoin não precisava naquela época, não era banco. Foi lá, abriu todas as informações e, cara, que nível que eles têm de segurança em relação até à própria Binance. É impressionante o que os caras fazem. Eles abriram essas informações sem precisar. E essa é uma coisa que eu acho que, assim, nosso mercado financeiro é surreal de importante, mas é importante para que pessoas normais não caiam em golpes. Pô, a Binance usava a palavra errada. Ela declarava o que ela tinha baseado na somatória do dinheiro dela com o dinheiro dos seus correntistas. Como se aquilo fosse liquidez. O teu dinheiro num banco não é dinheiro deles para eles usarem, de novo, para pagar as próprias contas ou para se Não é. Eles podem transformar o teu dinheiro em produto se você autorizar, né? Pega o teu dinheiro e empresta para alguém. Isso é uma coisa. Agora, falar que aquele capital deles, quando foram separar o que era dinheiro de correntista da Binance e o que era dinheiro da Binance em caixa, aí começaram a olhar, peraí. Talvez não seja tão líquido assim. Depois disso, eles foram lá e aumentaram muito as reservas internas que eles tinham, até porque o objetivo da Binance sempre foi ser o banco das criptos dos bancos. Para que no Itaú da vida não precisasse ficar segurando muito ativo lá dentro. Até porque eles não têm nem política para isso. Lindo, maravilhoso. O mercado do Bitcoin já fazia isso. Ele já falava, não, a gente tem dinheiro de correntista, a gente tem o nosso, só que a gente não vai falar quem que é esse correntista. Claro, pô, mercado cripto, essa era a parte mais importante. Você não vai falar quem que são, mas você pode falar, olha, isso é o quanto eu tenho de reserva, porque eles já queriam entrar no mercado tradicional também, trazer títulos normais de mercado, trazer... bom, tantas coisas que a gente já falou aqui, né? Antecipação de recebíveis, precatórios, todos os produtos financeiros tradicionais, RWAs, para lá. Então eles já foram logo de cara e declararam. Bom, traz isso para o mercado de hoje. A gente precisa urgentemente, na minha opinião, que as exchanges sejam coisas mais normais no dia a dia e integráveis ao sistema normal, tradicional, que não seja um bicho de 4 cabeças. Que você possa ter IP cripto do mesmo jeito que a gente tem uma IP tradicional, fazer split. Então, assim, nesse âmbito... Eu acho que aqui encaixa muito bem a consulta pública do Banco Central, né? Justamente a consulta do Banco Central são duas. Aquela primeira descreve as regras de autorização, primeiras regras de constituição das PSAVs, né, ou das empresas exchanges, né? Então ela descreve ali quais são e ela equaliza essa regra dentro de outras regras, de CTVM, DTVM, enfim, de tipos de instituições, vamos dizer assim, autorizadas a operar em seu funcionamento. Então,
você tem ali, de fato, essas duas, agora, consultas públicas do Banco Central, a CP 109 e a CP 110, ela vai ajudar a estruturar exatamente isso. Né? Ou seja, a partir de agora, já que você vai ser um ente regulado, não ente regulado, porque regulado, de todas as formas, as empresas já são em algum momento. Claro, claro. Né? O mercado que tem que ser bem regulado, né? Pra você se adequar. Mas em relação agora que vocês serão entes supervisionados e que tem um rito de autorização, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, ou seja, vai receber licença para. Então, essa é a sua regra de constituição, é assim que funciona e você vai receber tal processo. Então, esse processo muito simples colocado, né, que parece uma... Quando a gente fala, poxa, mas a regra só vai definir, só define quais são os critérios de uma empresa e de uma prestadora de serviços de ativos virtuais e o seu rito. O que isso traz? Isso traz muita coisa. Opa! Você está trazendo regras de governança, você está trazendo regras operacionais, você está trazendo tudo exatamente o que uma empresa cripto tem que ter para ser uma empresa. O que na prática traz confiabilidade para o mercado, tanto domesticamente, né? As pessoas falam, pô, isso aqui é uma possibilidade, quanto internacionalmente. O pessoal de fora fala, pô, vamos se espelhar no que está acontecendo aqui e trazer dinheiro aqui para o Brasil. Né? Muita gente busca o Brasil e fala assim, legal, qual é a autorização que eu tenho para poder fazer? E aí você fala, não, você não tem ainda uma autorização específica. Você vai ter uma autorização do Banco Central, mas você não tem. Então deixa ter, porque aí eu venho para o Brasil. Então, mais uma vez, de novo, o exemplo da Binance, que só é banco aqui no Brasil porque eles precisavam de algum tipo de licença. Se a gente for um banco, então a gente pode operar para os bancos. Foi o primeiro caso onde eles tiveram que virar banco no mundo inteiro. Vieram para cá, abriram um banco e deu muito certo. Por exemplo, a Binance aqui no Brasil, nossa, explodiu. E faz sentido, é exatamente esse o ponto, né? Tipo, tinha como eles operarem do jeito que poderia ser, como exchange, tal. Não tinha nem regra para isso, não tinha lei. Naquela época não tinha nem PSAV, não tinha nada. Aí os caras vão lá e falam, o que dá para ser feito? Você pode eu ia falar subjugar, não subjugar, mas enfim, você pode tentar se encaixar dentro do que já está estabelecido hoje, que é o sistema bancário, ou licenças tanto para o sistema bancário como para o IP. No caso deles, IP não faz sentido, porque eles operam dinheiro, de fato. Né? Então teria que ser o sistema bancário. Tá bom, vamos virar um banco. Viraram e olha o que aconteceu. Então imagina agora se todos os outros possíveis players, até uma da TVM que você falou, achei muito legal essa exchanges cripto, que queiram ser simplesmente exchanges com licença para isso, IPs cripto, quando isso começar a existir, cara, vai flodar o mercado de coisa boa aqui. Sim. Porque quem que vai adquirir licença? As pessoas, as empresas sérias. Você tá aplicando um golpe, você não vai pegar licença, cara. Entendeu? Então você começa a encher o mercado de coisas boas e integrar essas coisas boas do nosso mercado com um sistema financeiro já muito avançado em relação ao mundo inteiro, e aí, de novo, Pix, Open Finance e por aí vai. Nossa, só vai dar bom. Só vai dar bom. A perspectiva brasileira é muito boa, né? De Brasil, de novo, pelo Reported Analysis, aparece dentro dos top 10 países do mundo que mais adotam cripto, né? Então, se eu não me engano, o Brasil está em 8ª posição, não estou bem lembrado, mas aparece novamente entre os top 10 do mundo. A gente está na frente, por exemplo, da Suíça, que é uma grande referência. Lembrando que dos seus quase... Não sei se top 5, não nessa ordem, tá? Mas 5 dos top 10 são países ou paraísos fiscais. A gente tem uma puta taxação e mesmo assim tá nos top 10. É isso que me deixa mais... Pô, como que a gente tá ganhando esse mercado se o nosso país é tão complicado? Porque realmente o pessoal olha e fala, cara, o sistema financeiro brasileiro é muito foda. Porque assim, perder pra Dubai é fácil. Porque Dubai é paraíso. Dentro dos top 10, você observa ali, poxa, tem nações que estão passando por crises econômicas, é por isso que tem muita adoção. Você tem países que nem apareciam no ranking anterior e agora estão no top 10. Cada um ali tem um ponto. Mas, por exemplo, Estados Unidos aparece no top 10. Então... E aparece, na verdade, mais por causa dos ETFs e tal, porque assim, a gente sabe muito bem que lá não é simples, ninguém gosta de operar cripto nos Estados Unidos. Se opera é porque precisa, porque provavelmente alguns dos fundos, os ETFs estão lá, por aí, enfim. Só por causa disso, porque não é um mercado tranquilo. É impressionante. A nossa CVM, pelo menos, eles são coerentes. Eles estão querendo achar boas soluções. Sim. CVMs /Bacen, né? Eu falo sempre da CVM porque é o que mais importa no meu caso, mas
é coerente, eles querem achar a solução junto do mercado. Sim. Agora, quando você vai para os Estados Unidos e você vê um regulador que cada dia faz uma decisão diferente, uma não tem nada a ver com a outra, eles mesmos não sabem do que estão falando. Isso já foi piada, inclusive, virou meme. De senador falando, cara, a gente está decidindo sobre uma matéria que nenhum de nós aqui entende. Todos nós aqui estamos perguntando, parecia aquela entrevista que fizeram com o Mark Zuckerberg, perguntando como é que ele ganha dinheiro com ads, e o cara não sabia nem o que era ads. Isso virou meme também no nosso mercado, só que lá nos Estados Unidos. Pô, que ambiente inóspito esse de fazer negócio, hein? Estados Unidos estava... Eu acho que tinha um grande problema, né? Assim, e agora vamos ver como é que isso vai lidar com... É que a discussão no mercado cripto americano ela estava muito polarizada politicamente. O que também não faz nenhum sentido. Né? Assim, então, se é candidato A, ele é a favor. Se é candidato B, ele é contra. Mas... E ainda, né? O próprio Trump se posicionou a favor, e aí alguns senadores se posicionaram a favor também de ter, inclusive, reserva em cripto lá. Mas é uma discussão e não faz sentido. É uma discussão que isso nós somos muito beneficiados aqui no Brasil. A discussão aqui no Brasil, ela não é uma discussão política. Todos os lados vão se beneficiar se a gente melhorar o mercado. Exato. A grande discussão que envolve, que se coloca aqui, está sendo o quê? Está sendo como é que a gente utiliza isso para melhorar mais a nossa sociedade? Eu acho que essa discussão, então, não é uma pauta de direita, de esquerda, centro, cima, baixo. Não é. É uma pauta de uso. Então, lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, então, sofreu muito com essa discussão. Agora, vamos ver, né, se essa discussão tende a criar menos polaridade agora, né? Vamos entender isso. Porque não faz muito sentido uma grande economia, a maior economia do mundo atualmente, enfim, historicamente, a gente ter uma discussão que é meramente política enquanto você descaracteriza seu uso. Porque, bem ou mal, né, eles são meio que um espelho para o mundo. Se o negócio lá tivesse avançado, vários outros lugares, vários outros países, vários investidores institucionais, inclusive, estariam mais interessados nesse mercado. Enquanto eles tratam isso como quase um tabu lá, tem muita gente que vai falar, não, espera, deixa o mercado avançar. O que é uma buchitagem absurda. Mesmo se liberassem o mercado lá, se regulassem, a gente ainda ia estar na frente e fazendo as coisas mais bem feitas. O Brasil, sim, de maneira geral. Mas tem essa percepção por parte do investidor de deixa ficar mais sério. Na criação dos ETFs já melhorou pra caramba. Sem dúvida. Pra caramba. Mas parece que sempre precisa de mais alguma coisa por parte dos Estados Unidos. Eu não concordo, mas... Pô, vamos lá, né, gente? E agora com o Trump lá vai facilitar pra caramba, né? Nossa, pra caramba. O que eu vejo uma grande oportunidade pro Brasil, né? Porque o Brasil, historicamente, sempre seguiu decisões, né? Que são mais decisões que ocorriam nos Estados Unidos, o Brasil terminava acompanhando. Nesse sentido, o mercado cripto não foi bem assim. Então, enquanto nos Estados Unidos existia uma grande batalha interna, que era contra, que era a favor, como você mesmo falou, do regulador mudando posicionamento. No Brasil, a gente já não teve isso. Graças a Deus. Não teve trazer esse follow, né? Então, isso traz uma grande oportunidade para o Brasil, na verdade. Enquanto existir essas discussões, esse ambiente mais inóspito em outros pontos, maior oportunidade que o Brasil tem de conseguir abraçar a criptoeconomia de vez e usar isso em seu favor de crescimento. Né? Então, veja, como eu falei, mercado cripto brasileiro já é maior, por exemplo, que o mercado de bolsa. Ótimo, maravilha. Mercado de tokenização crescendo, maravilha. Então, a gente pode utilizar toda essa infraestrutura, e aqui eu vejo, não só para o mercado crescer, mas para usar o seu potencial. E aí uma coisa que eu queria conectar até com o Drex, né? E aí falar um pouco, qual é o maior benefício da criptoeconomia no Brasil? Inclusão financeira. Uhum. Esse é o maior benefício. A quebra do padrão dólar também é muito importante, né? Porque com tudo que está sendo criado agora, as CBDCs todas dos BRICS, principalmente, quero comentar sobre a última reunião que o Putin foi colocado contra a parede por todo mundo, mas enfim, a possibilidade que a gente tem de fazer CBDC direto e usar da infraestrutura que a gente tem, não só em blockchain, mas em termos de mercado, junta o que é hoje um Pix nosso com o que é um Open Finance nosso, taca as CBDCs dos BRICS todos aí, onde você tem pelo menos um player, que a Arábia Saudita aqui está extremamente interessado em quebrar com o padrão dólar. Você tem a OPEP extremamente interessada em quebrar com o padrão dólar. Pô, pra gente ia ser maravilhoso. Não porque isso influencia diretamente na cotação do dólar aqui, mas porque dá a capacidade da gente não precisar de uma SWIFT para poder fazer transação com países que, de fato, a gente já faz transação pra caramba. Exportação brasileira para a China é gigantesca. Se a gente não precisar mais usar o padrão dólar,
não precisar mais usar a SWIFT como intermediário, primeiro que a gente retém mais capital, segundo que se valoriza mais a moeda, porque você acaba parando de pagar a taxa que você não deveria estar pagando, enfim, tantos outros benefícios aí. Usei isso como exemplo por quê? Porque todos os países dos BRICS tentaram fazer uma CBDC antes, de alguma forma, e perceberam que a gente estava fazendo melhor. E agora eles estão olhando para cá para falar, vamos copiar o que esses caras estão fazendo. E mais uma vez, o Bacen tá lindo aí. Então tá todo mundo olhando pra gente de como fazer. Essas coisas todas juntas poderiam ajudar pra caramba se a gente não tivesse um governo tão retrógrado. Mas, enfim, vamos lá, né? Mas é a minha opinião, tá? Opinião, gente. Isso é dado, é opinião. Quando a gente está falando de projetos, né, de CDBC, enfim, o Brasil, eu acho que 2 pontos principais, falando do Real Digital, né, o do Drex. Eu prefiro o nome Real Digital, que fica mais tangível. O Brasil seguiu uma rota, vamos colocar um método diferente de outros países. Totalmente. Então, os outros países eles estão buscando digitalizar o dinheiro para que você consiga fazer pagamentos instantâneins. Né? Só que o Brasil já superou isso. O Brasil já superou isso na época do SPB, depois superou isso na época do STR, agora superou novamente com o Pix. Então, pagamento instantâneo no Brasil, o pagamento rápido, não é mais uma necessidade, já não é mais um problema. Isso a gente já superou. Então, o jeito como a gente está olhando a CDBC é um jeito diferente. Como é que a gente leva a infraestrutura financeira para a blockchain. E essa que é a grande movimento do Drex brasileiro, essa é a grande diferença de outras CDBCs. Então, talvez aqui no Brasil, talvez não, isso já é uma certeza já colocado ali pelo Banco Central, quando ele apresentou, por exemplo, o roadmap do piloto. Vamos dizer assim, a CDBC que o Real Digital que a pessoa vai ter na carteira, ela é a última etapa do processo. Antes é toda a parte atacado, como eles falam. Exatamente. Que é justamente como é que a gente monta toda a infraestrutura financeira que a gente tem hoje em blockchain. E depois você vai ter a criação de ativo de investimento, emissão de dívida pública, você vai ter transação entre bancos, entre bancos, entre países, títulos de tesouro. Criação de reserva. Isso, inclusive, quebra com a hegemonia da própria B3. Você vai poder ter ativos que não necessariamente são criados ou homologados por eles, o próprio governo vai poder ter. Então, assim, é sempre bom, porque nesse aspecto cria até concorrência, se parar pra pensar. Na verdade sim. Eu acho que todo processo, quando você ganha a eficiência, onde você leva a eficiência, você termina gerando concorrência. E transparência também. Isso é normalíssimo, né? Por quê? Porque se o ambiente é menos complexo, fica mais fácil das pessoas empreenderem, criarem produtos, criarem negócios, enfim, entrarem nesse mercado. Isso é princípio de economia, né? Perfeito. Então, quanto mais simples é o mercado, que agora eu esqueci o nome da regra, né, que a gente coloca, quanto menos elástico, né, mais elástico for o mercado, enfim, mas quanto mais eficiente for, mais players vão ter, né? Então, veja que essa é uma agenda que quem observa não é só o Banco Central, a CVM também observa. Sim. Ótimo, por isso que a tokenização pode ajudar tanto o Brasil e ambas as instituições pró-mercado. Isso que é importante, né? O pessoal fala do Drex demoniza ele como se fosse uma ferramenta de controle, mas o ponto é, ambos estão se posicionando justamente com essa ideia de, a gente vai facilitar e cada vez vai ter mais e mais soluções que vêm do mercado privado para poder ajudar a população a justamente dar mais acesso ao mercado financeiro para pessoas comuns, entre tantas outras coisas que vão vir com isso, né? Então, eles são pró-mercado, isso é importante. Nada disso está sendo feito para tirar o poder do mercado, do empreendedor, do startupeiro, não, é o oposto. É para dar infraestrutura para eles. É para justamente isso vai permitir que entre mais players, né? Olha a dificuldade de se importar ou exportar um produto hoje. Não é que vai ficar mais simples a parte logística, não é isso que eu tô falando. Mas olha quantas etapas tem em termos de pagamento, quantas taxas que tem diferentes. É aquela coisa do pesadelo do brasileiro, né? De ter que, se você fosse parar para ler o nosso... ver o quanto que um contador estuda para ler o nosso código tributário. Gente, é uma loucura. Então facilitar isso ou criar a infraestrutura para que o mercado possa cada vez ficar mais eficiente é a melhor coisa que pode acontecer para o mercado. O melhor que pode acontecer. Bom, eu sou pró-mercado, sou liberal, já falei isso várias vezes, então essa minha opinião aqui não é novidade para ninguém. Mas o ponto é que eu vejo
já que a gente está falando justamente sobre como é que o mercado está hoje, eu vejo tudo o que aconteceu no último ano de maneira bem positiva. Não teve nada que eu olhei e falei, isso aqui jogou o mercado para trás. Né? Não, não, Retroagiu. não. Não, eu acho que a gente vem numa crescente muito, muito positiva, com várias ações, com vários trabalhos. Tokenização no Brasil aumentando, crescendo, várias empresas tokenizadoras entrando. Desde que a gente abriu o nosso programa de assessoria para empresas, para elas conseguirem obter acesso à licença da CVM, né? Nós já tivemos mais de 15 empresas que entraram no programa. Então, nós temos aqui várias nuances extremamente positivas desse processo. Então, eu não vejo uma forma... E o jurídico também, ruim, tá? não. O jurídico também. Os contratos que a gente tem feito para esse mercado, eu vejo até pelos vinculativos, né? Para uso de possíveis investidores em relação a qualquer tipo de processo legal que ele tenha que recuperar seus ativos. Enfim, os contratos sendo feitos aqui também estão bem avançados. E eles não precisam se basear em uma ou outra legislação. Muitos desses são tipo um mundo conversível, que pode ser utilizado inclusive lá fora. Então, assim, o jurídico nosso, a adaptabilidade dos escritórios jurídicos especializados em relação ao quanto que o nosso mercado está sendo bem visto lá fora, está sendo muito foda, porque de fato, o que a gente se fala de segurança de contratos, né, como se fosse um termo amplo, aqui é literal mesmo. É um gringo poder olhar para o que a gente está fazendo e falar, putz, isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Eu lembro quando fizeram todo o lobby para a gente conseguir aprovar o que é o contrato do investidor anjo, né, justamente compêndio aí do que é um mundo conversível hoje, entre vários outros. Quando veio para cá, pô, a gente está imitando os Estados Unidos, a gente vai poder ter contratos mais fodas que possam trazer investidores de fora para cá, porque esse contrato ele é respeitado em vários países. E eu lembro quão positivo isso foi para as startups, né? Aqui a gente está vendo a mesma coisa, só que do outro lado. Agora é nós brasileiros, usando a nossa infraestrutura para poder ter bons profissionais criando bons contratos que estão sendo respeitados, ou tantos profissionais quanto os contratos, fora do Brasil. Isso é muito legal de ver. Sim, sim. O mercado brasileiro ele é muito positivo, ele tem muita oportunidade, tem muito espaço. O mercado brasileiro é um mercado que atrai muito o investidor internacional, muito, muito, muito. O investidor internacional de N formas, tanto o investidor que quer investir em projetos, quanto o investidor empresário que quer expandir seus negócios. Então, o mercado brasileiro é um mercado muito atrativo, né? É claro que nós temos uma curva de adoção de mercado. Então, hoje nós temos um potencial, né, de 200 milhões de pessoas. São 200 milhões que vão estar em criptoeconomia. É difícil dizer, né, porque o próprio Pix ele não alcança esses 200. Por isso que o Drex é tão interessante, né? O Drex ele traz mais uma possibilidade de levar o real a quem precisa. O que é engraçado, porque muito brasileiro não tem acesso à própria moeda. Real não é... Em muitas regiões do Brasil, as regiões terminam virando de forma autônoma com os famosos vales, ou moedas sociais. Mas você coloca o nome que você achar melhor. Mas o fato é que não usa o real. O real é tido como uma referência monetária naquele local, mas não como uma moeda circulante. Foda pensar nisso, então, né? Que até uma moeda circulante de um país não ter capilaridade que poderia ter. Mas isso é natural. Quando a gente está falando do Brasil, o Brasil é um país continental. Ele é gigante. Poucas pessoas têm noção desse tamanho desse país. Então, o Brasil é gigante. O Brasil não tem só uma geografia nele inteiro. Não, o Brasil ele tem N tipo de geografia de uma ponta a outra. Então, nós temos desde, vamos dizer assim, de espaço amplamente aberto, urbano, a mata fechada que você não consegue entrar nem por outro meio que não seja de barco. E percentualmente muito povoado, né? Porque se você pegar outro país continental, tipo a Austrália, metade dela, 60%, alguma coisa assim, eu li, o dado não tá correto, tá, gente? Acho que uns 60% do país é inabitável. O meio da Austrália é inabitável. Então, assim, aqui a gente tem gente que, pô, a nossa população é muito, muito distribuída. Então, pensar problemas de capilaridade de acesso, vamos chamar acesso. O acesso da pessoa a, 2 pontinhos, aí pode ser água, gás, o que você quiser. Sim. É que a gente tá falando sobre dinheiro, mas via de regra. É um problema muito sério aqui, porque de fato é gigantesco e tem gente de tudo que é canto. Não é que, olha, metade do país nem precisa considerar porque não tem ninguém morando. Não, cara. Pode não ter tanta gente na Amazônia inteira quanto em São Paulo. Pode ser que não tenha, tem que pegar esse dado. Mas ainda assim tem gente. Então é um problema que tem que ser resolvido. Uma coisa que eu vi que era, há um tempo atrás, estava um debate muito grande falando sobre... um debate falando sobre a proteção das fronteiras do Brasil
e comparando a Inglaterra. Né? Uma ilha. A Inglaterra é uma ilha pequenininha, né? Brasil cabe N Inglaterras aqui dentro. Sei lá quantas cabe. Então a gente tem uma proporção gigantesca. Então, toda a questão de acesso que você colocou, eu acho que é muito importante, né? O acesso ao dinheiro é o acesso à infraestrutura básica, por exemplo, de água, esgoto é outra, gás, enfim, N formas. Mas eu acho que o brasileiro, eu acho que o momento de tokenização, eu acho que o momento que o brasileiro está vivendo é muito importante nesse momento de evolução, é que o brasileiro trouxe com o Plano Real algumas evoluções. Então, primeiro, o brasileiro não tinha acesso a crédito antes do Plano Real. A inflação não deixava que o brasileiro tivesse a crédito, né? Com a estabilização da economia, o brasileiro começou a ter acesso a crédito no Brasil. Então, isso trouxe um grande bem-estar para a população, né? No final do dia, você sabe muito bem que a economia ela é muito mais vezes medida pelo bem-estar, né? Então, isso trouxe uma sensação de bem-estar muito grande pela população. Mas esse acesso a crédito que trouxe todo o acesso vamos dizer assim, aos bens, né, que sempre quis ter, agora a gente alcança uma outra questão, que é como acessar os investimentos. Como é que o brasileiro tem acesso? Ótimo e aí ponto. você percebe que é uma questão evolutiva. Então, primeiro ele tem acesso ao crédito, depois ele tem aos bens, aí depois ele fala, poxa, eu quero me proteger, começa a ter uma consciência financeira, começa a não mais subsistir, né, de uma forma financeira, mas passa a se planejar e se estruturar. Ótimo ponto. E aí você traz assim, pô, legal, agora eu quero acesso a investimentos. E agora como é que eu faço? Gente, até muito pouco tempo atrás, você precisava ter uma conta, por exemplo, de uma XP da vida para poder investir. Aí depois você pode fazer direto pelo seu bancão, né, um Itaú da vida. Pô, hoje, com uma conta no Nubank, você já consegue colocar o teu dinheiro lá e deixar ele rentabilizando. Mas veja já evoluiu coisa. muito pouco já tempo. Evoluiu né? muito. Mas isso é apenas um pedaço do espectro do tamanho do mercado real. Exato, fato. Porque, e aí eu coloco, né? Hoje, um brasileiro, ele tem que passar por ele passa por um onboard de uma plataforma, de uma corretora, enfim, diferente da marca dela. E aí ele vai ser qualificado em alguns perfis, conforme o seu suitability, né, onde ele pode ter acesso àquele produto e serviço. Então, a depender do patrimônio, a depender do nível de risco, etc., tem ofertas de produtos e serviços que não são ofertados a ele. Então, eu vou te dar um exemplo. Você é classificado como investidor conservador, é completamente diferente se você for classificado como investidor qualificado, que é uma métrica financeira, né? E você tem como agressivo. Então, o acesso a produtos e serviços desse cara é muito maior, inclusive de retorno. Então, o que gera um ponto assim, por que ele não pode ter acesso? Então, a gente tem, nesse momento, é uma discussão muito importante, eu acho muito legal que a CVM está, de fato, incentivando essa discussão. Inclusive, tivemos um evento na GCB, no oitavo evento de GCB, que foi... E a CVM falou, tá na hora da gente fazer reformas exatamente nesse ponto, porque essa pessoa não tem acesso. Não faz sentido nenhum. E às vezes tem um ativo lá de alta rentabilidade que traz lá IPCA mais 8, IPCA mais 9, enfim, não importa, mas tem um ativo de alta rentabilidade que a pessoa não consegue ter acesso porque a compra mínima é de 15 mil. Ué? Então eu não consigo acessar? Olha como a tokenização... Agora você já pode quebrar isso aí. Então, olha o benefício da tokenização aqui. As CPRs mesmo. Muita gente não sabe o que é uma CPR, né? O crédito produtor rural. Mas para quem mais importa a CPR, não é pro agro gigantesco. É o pequeno produtor, são as comunidades de produtores, esses caras que precisam antecipar a safra deles e ganhar uma grana agora. Ele não pode esperar 5 anos para poder começar a ganhar alguma coisa. Então a CPR já é um instrumento gigantesco. Agora com o 75 você pode quebrar a CPR. Antigamente, até outubro do ano passado, a CPR só podia ser vendida a um ente único. Precisava de um banco comprar aquilo tudo. Ou um VC comprar aquilo tudo. Agora, você tem quanto de safra aí? Sei lá, 3 milhões de reais. Tá bom, você pode vender 30 mil, você pode vender 3, você pode vender 50 reais. Você pode quebrar completamente o produto financeiro. Isso é muito importante para o mercado.
pro cara que tá no meio da PQP, que não tem às vezes nem acesso a esgoto, mas ele tem a plantaçãozinha dele aí na cooperativa, eles vão lá e vendem tudo juntos e tal. Esse cara precisa de uma antecipação. E agora a CPR pode ser quebrada. Quebrar a CPR e tokenizar é a coisa mais inteligente do mundo de se fazer. Um exemplo que a gente traz muito para discussão aqui de tokenização, né? Falando sobre secundária. Né? Levando aqui para todo mundo, primária é aquela emissão, né? Que a pessoa, a empresa emite para os primeiros compradores, a secundária quando ele quer se desfazer e termina vendendo isso em algum lugar, seja em livro, enfim, seja algum processo. A grande discussão que se coloca em secundária é não, mas a gente faz isso para não mexer, para que o mercado não seja afetado, né? Para que a pessoa possa ter segurança em ter seus ativos, porque seus ativos não sejam desvalorizados, etc. Por outro lado, você obriga que a pessoa que comprou segure até o final. Então, a pessoa, é como antigamente, né? Tinha um negócio, comprou um Peugeot, né? Você tinha que ficar com o carro até o final. Então, para quê? Então você força a pessoa a comprar, a pessoa compra um ativo, agora que você comprou, não pode vender para ninguém, boa sorte. Então, isso é ruim, né? Isso é ruim. Então, fala assim, poxa, se a pessoa fala assim, mas você precisa de dinheiro. De novo, agora com a CVM175, você encartera isso, principalmente se for tokenizado, você encartera isso, o P2P é livre. Não tem nenhum tipo de trave existente que possa ser feito dentro da blockchain para poder conter esse tipo de movimento. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A tecnologia ela tem que carregar os benefícios, o yield daquilo, o seu direito àquilo no momento que você tem que diminuir a burocracia pra caramba, dentro, claro, de um mercado regulado, mas diminuir a burocracia para poder justamente dar acesso. E agora eu gostei do seu ponto, né? Não é nem só o acesso de mercado, e sim o acesso a outras rentabilidades. Pô, é bizarro que o próprio sistema crie uma regra onde só quem é rico e quem é muitas coisas possa ganhar X% ao mês, que é maior do que o Y, que a pessoa menos abastada ou que tem menos... Pô, como assim? O cara pobre não pode escolher onde que ele vai colocar o dinheirinho dele? Mas aí que Isso é vem, ridículo. aí que vem uma questão, né? Porque quando isso tudo foi montado, né? Quando isso foi planejado, quanto maior o retorno, maior o risco. Exato. Né? Então, a função de criar essas regras, quando elas foram criadas, foi justamente para proteger do acesso ao risco. Pois é, o que é um absurdo. Aí a gente tem Mas aí o mercado evolui, Exatamente. a mentalidade evolui, as pessoas evoluíram, como eu mesmo coloquei aqui, falei. E se você não pode, você vai procurar algum acesso. Os caras estão pegando 41% do Bolsa Família e colocando no Tigrinho. Isso é um dado. 41% do dinheiro do Bolsa Família é utilizado para aposta. Cara, você tá de sacanagem? A gente tá pagando isso pro cara colocar no Tigrinho. Por que pessoas vão pra apostas de cassino, bets, esse tipo de coisa? Claro que tem a questão do vício, mas o que leva a pessoa a esse mercado? Tentar conseguir, numa tacada só, ganhar uma fortuna. Por exemplo, loteria. Mesma coisa. Né? Aquele sonho tal de conseguir dinheiro rápido. Se as pessoas não têm oportunidade de ter investimentos que rendam bem para ela vai pro extremo. Ela vai para um Bitcoin da vida. É aqui que eu vou... Quantidade de cripto que teve, que já tava na cara que era golpe. Até a gente sabia que era golpe, mas vamos comprar, porque se isso aqui explodir, eu vendo logo em seguida. Pump and dump, né? Vendo isso aqui logo em seguida e fico milionário. Por quê? Porque você não tinha outras alternativas. Então não precisa nem falar especificamente do que... Pô, o mercado cripto tá aí pra provar. E aí a imagem que ficou do mercado, só tem golpe, só tem esquema. Desculpa. Tão culpado é quem criou o esquema das pessoas que vão lá e divulgam e propagam o esquema mesmo sabendo que é um. Então, enfim, isso tudo para poder sustentar justamente o que você falou lá no começo, que isso tudo sendo criado para dar acesso às pessoas a investimentos diferentes, né? E, de novo, aí aumentar a concorrência de investimentos, para que eles tenham que lutar entre eles para pegar o investidor. Isso é muito importante, porque eles vão ter que ser ou mais seguros, ou pagar melhor no prêmio pelo risco, ou vão ter que dar... bom, enfim, de maneira geral, alguma dessas coisas que vão acontecer. E ótimo, isso é ótimo para o consumidor. Nesse caso, o consumidor é o investidor. Veja uma coisa, né? O mercado de capitais brasileiro, ele serve para quê? Né? O mercado financeiro, ele serve... Eu acho que são duas diferenças aqui para deixar o pessoal, né? Existe um mercado financeiro e um mercado de capitais. O mercado financeiro, ele serve para que o dinheiro flua entre todas as partes. Né? Então, ele serve como política... monetária, de pagamentos, enfim. Então, ele serve para isso. O mercado de capitais, ele serve para que a pessoa que precisa de investimento, ele não precisa recorrer a crédito. Ele possa recorrer a pessoas e dar rentabilidade para essas pessoas do investimento. Ou seja, ele conecta, vamos dizer assim, investidores
a quem está buscando investimento. É para isso que serve o mercado de capitais. Não só no Brasil, no mundo. Uhum. E há muito tempo se discutia muito, pô, o mercado brasileiro é altamente concentrado, o mercado brasileiro é altamente concentrado. E pela primeira vez, né, e aí um mérito da CVM, né, e de toda a gestão, observou o seguinte, falou, cara, é realmente muito concentrado. Hoje a gente não tem um mercado de capitais acessíveis por todos. Então, para poder ter um mercado acessível, a gente precisa ter realmente mudar as regras para essas pessoas. E agora está em consulta pública justamente o quê? O fácil. O fácil, apesar do nome, né, é um mercado que ele cria, ele fala o seguinte, ó, esse mercado ele é destinado a pequenas e médias empresas que querem usar o mercado de capitais, que precisam ter acesso ao mercado de capitais, que antes eles não conseguiam. Porque o custo de regulatório, o custo de acesso era muito grande. Então agora você consegue ter acesso. Então a ideia é essa, a ideia é, vamos criar aqui mais flexibilidade para as pessoas, para que as pequenas e médias empresas possam usufruir do mercado de capitais. Isso é sensacional, essa ideia. Isso é sensacional. E pessoas também, via crédito pessoal, né? Aqui o iTech aí tá para poder provar. Maior, impressionante. Uma empresa que em muito pouco tempo virou um unicórnio gigantesco, uma bela de uma empresa que nasceu com a ideia de, e se a gente desse crédito para as pessoas? E se a gente pudesse captar de um lado via um FDIC, via enfim, desse essa opção de crédito, normalmente é só para investidor privado, de grande porte, tal, sei lá o quê, e pulverizasse isso para pessoas normais. Até pessoas que, pô, tem nome sujo, não tem importância. A questão é, claro, eles vão balancear esse risco-retorno, óbvio. E começaram a dar microcréditos, tem um monte de opções lá que até, de novo, muito pouco tempo atrás, não tinha. Não tinha. O que o banco não te oferecesse diretamente, ou o banco, né? O Santander, o Bradesco, de banco mesmo, físico. O que ele não te oferecesse, você não tinha acesso. Lá, olha, uma startup só já te dá acesso a muita coisa. Outra, Nubank, também um unicórnio gigantesco. Te dá uma opção de poupança sem que eles tenham que ser um banco. Hoje eles são. E começou dando cartão de crédito com limite baixinho, né? Exatamente. O próprio Nubank e o mercado pago. Pô, você pode, tudo bem que lá o teu Bitcoin não é teu, o teu Ethereum não é teu. Né? Mas ele já te dá opções ali de colocar nesse tipo de ativo. Você coloca, eles alocam, né, deles o ativo e depois te dão a rentabilidade. Mas já dá a possibilidade para as pessoas entenderem um pouquinho mais desse mercado. Empresas que têm capacidade de fazer propaganda. Mesmo a pegada da Cielo, quando foi explicar para o mercado o que era o mercado financeiro, para as pessoas normais, foram lá e criaram há 12 anos atrás, mais ou menos, a propaganda dos monstrinhos. Lembra? O Fantasminha era a adquirente, o Frankenstein era o subadquirente, para poder explicar como é que funcionava. Porque no caso deles, eles queriam ter uma empresa para cada coisa. O Vale-Refeição e por aí, né? Mas foi a única que fizeram. Agora você tem várias startups que já têm dinheiro para isso, para poder começar a educar e trazer as pessoas para esse mercado. E que bom, porque esse é o objetivo, né? E a gente vive num mercado que cada vez mais está presente. O nosso mercado é intrinsecamente tecnologia. Então, o mercado ele vai ser cada vez mais tecnologia, né? Em todas as pontas. O mercado cripto ele já é 100% tecnológico, de essência, por definição. Mas essa é uma evolução que você vai ver em todos os setores da economia. Todos os setores. A inteligência artificial vai entrar gigantescamente, fortemente em vários setores. Então, eu vejo, por exemplo, blockchain no Brasil, não só a infraestrutura de blockchain, não só olhando para o mercado financeiro de capitais, que tem grande aplicabilidade, mas para o mercado agro brasileiro também. Você imaginou já que a plantação, desde o seu início, já seja registrada, vendida, e você consiga, a partir desse mesmo token, você conseguir fazer várias derivações de ativos financeiros para ele? Pois é, exatamente. Para derivativo, criar como meio de pagamento, como forma, como venda, como transferência de mercadoria. Então, da mesma maneira que o mercado ambiental, através dos 27 ativos ecossistêmicos, né, enfim, criaram uma única medida, né, que é a tonelada de carbono, não o crédito, a tonelada de carbono. É um avanço tecnológico gigantesco. Agora a gente está transformando realmente oxigênio, carbono, num ativo que pode ser comercializado, que pode ser utilizado para benefício, que vai acontecer muito em breve. As empresas vão ter que começar a pagar multa aqui no Brasil, porque o governo do PT está precisando de dinheiro. Então, com isso, você vai poder usar esse ativo tecnologicamente para poder abater da sua dívida de carbono, seja você quem for, do tamanho que for. Quem sabe, quiçá,
Estamos pensando como é que vamos fazer isso ainda, até isso virar algo para você utilizar desse carbono para ficar carbono neutro e melhorar o seu score no Serasa. Muito disso vai acontecer na prática por causa de tecnologia. Sem tecnologia isso seria impossível de ser feito. Né? Cara, e eu queria fazer aquela última pergunta que eu tinha até porque já chegou no final do programa. Que eu falei que ia fazer no começo, né? Como é que você olha para esses próximos meses, né? Essa alteração do presidente do Banco Central, independentemente do que você acha do cara, né? Porque eu já tenho minha opinião aqui, mas como é que você acha que vão ser esses próximos passos sem ele lá? Você acha que vai ter uma continuidade dessa lógica desenvolvimentista no bom sentido do Campos Neto? Ou você acha que vai para outro lado? Não, a gente está falando de um... Vamos olhar primeiro uma coisa, né? Nós temos uma instituição no Brasil que é extremamente forte. O Banco Central no Brasil é extremamente forte, ele é mundialmente reconhecido, premiado, inclusive. Se eu não me engano, esse ano foi premiado como o melhor banco central do mundo, se eu não me engano. Caramba. Ano após ano ganha como um dos bancos centrais mais inovadores também. Então a gente tem um cenário de um órgão, de uma instituição no Brasil que é muito positiva, não só no Brasil, mas visto internacionalmente, e que tem olhado para a criptoeconomia com muito carinho, com muito processo. Poxa, como é que eu trago segurança, ao mesmo tempo não mato o mercado, no excesso de regras, como é que eu posso utilizar o seu potencial para a utilização? Então a gente tem uma perspectiva muito positiva. Essa perspectiva positiva ela vai se manter. Né? Então a gente tem aqui agora as consultas públicas que foram lançadas, olhando aqui as empresas, então isso vai ser mantido. A gente tem um projeto do Darex que tende a avançar, a fase 2 já está prevista para o ano que vem, né, para o início do ano que vem. Então a gente tem um cenário muito positivo em relação a isso, né? Não vejo nenhuma questão que realmente atrapalhe. Ao contrário, eu vejo todos os assuntos ganhando muito impulsionamento, porque como eu te falei... E os sandbox estão lá, né? Todos eles que mantêm vão continuar lá, isso é muito importante. O sandbox, que era para ser um ciclo anual, terminou não sendo, né? Terminou tendo alguns entraves. E aí por questões orçamentárias, dos órgãos, né? Questões de aprendizado realmente dos órgãos. É um processo Os próprios novo. participantes, muitos deles ficaram obsoletos, aí tem que fazer a reentrada de outros participantes ali dentro. Mas assim... Até porque o princípio era assim, vamos testar o modelo. Se testar o modelo, a gente altera a regra, mas... Isso. E agora para alterar a regra? Ih, rapaz, é tão burocrático para alterar a regra. Então, então são aprendizados que são feitos. Pô, isso no nosso mundo não é uma crítica, né? Isso é um processo natural de aprendizado. Sim, exatamente. Todos como é que o Bacen vai isso. saber pelo que lutar se não sabe o que dá certo? O sandbox tem que existir por causa disso. Exato. Mesma coisa, acabei de voltar de Dubai agora. A gente estava em todas as free zones, conheci uma delas que é voltada para cripto. Porque lá eles não têm ideia de como operar esse mercado. Eles não têm ideia. Eles olham para cá porque... Juro para você, é muito complicado esse mercado lá. Eles construíram uma free zone só para isso. E essa free zone tem um sandbox maravilhoso que respeita a common law britânica. Eles se baseiam lá para poder tentar construir algo para depois adaptar isso para o mercado dos Emirados Árabes. Eles não têm nem isso dentro da legislação local deles, porque eles ainda não sabem nem como fazer. Então os sandbox são feitos lá, são super respeitados, eles mesmos das outras free zones e, de maneira geral, os sheiks, né, o governo, os emirs, eles mesmos falam, olha, se você tem algo nesse mercado, a gente está muito interessado, muito. Vai via essa free zone, entra nesse sandbox, entende como é que isso pode ser feito e dando certo a gente implementa, porque eles têm interesse, claro. Sim. Pô, é um governo onde o governo não tem nada. Todas as vezes são os sheiks e os emirs que são os próprios investidores dos projetos que estão lá dentro. Eu falo, é interessantíssimo, porque os caras decidem, vai ter um trem-bala. Tá bom, aprovou o trem-bala? Beleza. Amanhã começa. Porque ele é investidor. Não é o Estado que está investindo, é ele. Uhum. Ele é um investidor geral dos projetos. Então ele quer ver... Começa para ontem, vamos começar a fazer dinheiro com isso para ontem. Isso é muito interessante, esse ponto de vista. Porque é uma coisa que a gente não acostuma aqui, né? Não existe isso aqui. Aprova aí pro estado de São Paulo. E ainda que o estado de São Paulo é melhor, né? Porque o do Tarcísio tá bem acima dos outros governadores. Mas assim, não é aprova para amanhã, amanhã começa, depois de amanhã termina. Não é assim que funciona. Né? E lá, de fato, é. Se o Sheik gostou, se o Emir gostou, ele olha para você, um dos, né? Olhou, gostei, vamos fazer? Tá aprovado, vamos fazer, acabou. E eles não vão medir esforço para poder fazer aquilo acontecer. Isso é muito interessante, muito interessante. Mas mais interessante do que essa dinâmica é olhar como é que eles tratam o sandbox e a importância do sandbox e o fato de que os brasileiros nem sabem o que é um sandbox e para que serve. Nem sabem. O que na prática é isso, um laboratório de teste.
Vem aqui, tenta fazer, a gente vai dar condições diferenciadas para vocês que estão dentro, vocês empresas que conseguiram entrar dentro desse processo seletivo. Uma vez que vocês estão lá dentro começando a operar, a gente vai testando. O que deu certo, a gente tenta replicar para poder mudar a legislação ou fazer um upgrade nela, no marco regulatório, para poder jogar isso para dentro do mercado como um todo. Isso precisa existir em todas, mas todas deviam ter. Antes era só o Bacen que tinha, agora Bacen, CVM, ABIMA, todas têm. Enfim, tinha que ser, não só no mercado financeiro, em todos os demais, minha opinião. Eu vejo com muito bons olhos, né? Eu acho que indiferente se deveria existir em todas as jurisdições, porque, cara, eu não sei quantas jurisdições existem, modelos diferentes pelo mundo, né? Mas eu digo que no Brasil, eu acho que tem 2 grandes aprendizados que a gente teve, eu acho que elas são fundamentais. A primeira delas é que não adianta a gente já prever tudo, porque a gente não vai prever. Então, parte principiológica para a gente. Vai criar um marco? Vai. Vamos criar um marco principiológico, a gente vai evoluindo com o tempo. Acho que esse é o grande ponto. Acho que culturalmente também temos o aprendizado quanto sociedade de confiar mais um no outro. Isso vem trazendo reflexos muito positivos, né? Antes a gente queria uma regulação que prevesse justamente todos os pontos a fim de que, né, a pessoa pode estar fraudando, pode estar... Né, e isso vem mudando com o tempo, como sociedade. Isso traz um ponto de vista muito positivo também. Também acho. Então, a gente tem esse cenário. E por último, acho que uma grande construção é que todos estão abertos a entender como inovação funciona e que essas ideias que são disruptivas, como colocado, ou são revolucionárias, ou são que criam um modelo completamente novo, todos abertos a entender, a funcionar e mudar o que existe hoje, caso necessário. Então, o sandbox é um bom exercício para isso, né? Então, nós temos, de um lado, um processo, olhando o cripto para cá, um processo regulatório de cripto que vem sendo aos poucos evoluído, aos poucos, para quem está dentro, para quem está olhando fora, fala assim, eu nunca vi tanta coisa acontecendo num só ano, né? Então, eu brinco, né? Não são 5 anos, não são 50 anos em 5, são 50 anos em 5 meses, né? Então, a gente tem um processo regulatório que vem, de fato, sendo construído de uma forma muito harmoniosa e gradativa, isso é muito positivo. Também acho. E a gente tem um viés para a inovação que é legal. Existe essa ferramenta, ele existe por um motivo, ele é uma ideia, e como é que essa ideia é válida, não é? E como é que a gente integra isso? Então, eu acho que esse pensamento tem sido dos melhores possíveis e é o que vai levar a gente a evoluir em termos de mercado. Eu concordo. E ao olhar do mercado que justamente faz a diferença. Porque não é aquela pegada do Estado querendo cada vez controlar mais e tomar para si o que não deveria ser dele. Eu acho que nesse caso é o oposto. O Estado entendendo... Estado, agora falando das instituições especificamente, entendendo que precisa de um avanço tecnológico e que eles têm que ser a base para que as pessoas possam, a partir daí, o setor privado possa se manifestar e criar soluções que ajudem todo mundo. A base, não o controlador. Aí eu tô criando porque daí vocês usam o nosso e não o dos outros. Nunca foi esse o pensamento do Bacen, nem da CVM. Sim. Toda vez que a gente tem algum ativo aqui, a gente vai falar com a CVM e tal. Bom, isso aqui a gente sabe, é valor imobiliário, certo? Alguma coisa a mais que a gente tem que considerar? E isso daqui, cara, o nosso carbono hoje tokenizado, ele é o único no Brasil que não é valor imobiliário. Os caras tentaram consertar a cagada que tinham feito com o tonelagem de carbono, começaram a tokenizar. Ótimo, virou anti-greenwashing. Tô dando um exemplo, mas só para ter uma noção. Virou anti-greenwashing, ainda tem um problema. Os caras estão pegando CPR verde e tokenizando, partilhando e tokenizando. Gente, a CPR tem valor imobiliário. Você está criando um token security. E isso vai ser taxado, isso vai ser observado pela CVM. A gente criou um, não tem nada a ver. O nosso vale 1 tonelada de carbono. A CPR é a garantia. A gente não está tokenizando a CPR, e sim a tonelada de carbono. E aí a gente vai na CVM, ela olha e fala, puta, genial. É exatamente isso. Porque eles não querem, desculpa aqui a palavra, cagar a sua vida. Eles querem que o mercado, de maneira geral, seja regulado, seja compreendido para poder separar o joio do trigo. E a gente criou uma coisa que de fato é diferente, né? Enfim, quando você vai conversar com eles, é um posicionamento muito legal da parte dos caras. Eles pegam, eles elogiam, eles falam, putz, isso aqui... E como é que você vai fazer isso aqui? Entendi. Isso se difere daquilo de qual maneira? Assim, putz, muito legal. Ó, só toma cuidado com isso e com aquilo porque isso pode dar problema. Ou não dolariza, ou não usa a base... Pô, muito legal. Que legal que vocês estão usando a CPR que foi emitida pela B3. É isso que vai dar confiança. Então, assim, eles estão lá ajudando. Você vê que eles querem ajudar. Não tomar o controle, mas ajudar. Eles ficam tão felizes de dar uma resposta positiva quanto negativa. Passar ou não no teste de Hall é tão empolgante para eles quanto.
Legal, legal. Isso aí eu vejo exatamente isso mesmo, cara. Uma postura. é, E aqui é CVM, Banco Central, mas não somente, mas de todos, de olhar e falar, pô, que legal isso, como é que eu posso integrar isso ao meio? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Então, eu acho que eu acho que essa mentalidade, de uma forma geral, essa postura, de uma forma geral, que vem ajudando muito a criptoeconomia. Eu acho que a gente tem bastante, tem um espaço bem positivo. Eu ainda continuo bem otimista em relação ao Brasil. Eu também. Continuo bem otimista em relação ao mercado brasileiro. Eu Acho só que tenho ele tem medo grande realmente desse potencial. novo presidente do Bacen por um único motivo, porque infelizmente ele não é aqueles tipos de presidente, a figura, né, do presidente do Bacen não é aquele cara que tá lá só just for show. Não é que nem o poder executivo brasileiro de maneira geral, né? Não é just for show. Aquele cara tá de fato operando a empresa, que nem um CEO de uma empresa tradicional, né? Só que lá ele é ativamente influente e toca as operações lá dentro. Então me incomoda um pouco a ideia de botar um cara totalmente que só tem o tico-teco aqui e sempre tá um de férias, né? Botar um cara desse lá, porque esse cara vai estar no dia a dia cobrando e falando o que tem que ser feito. Isso me incomoda. Porque se você manter 99,99% de todo mundo que tá lá no Bacen e trocar justamente aquele que manda em todo mundo, ativamente no dia a dia, eu tenho medo desse cara, quer saber, dane-se o Drex. Sabe assim? Só porque ele quer. Ele não tem que responder a ninguém, dane-se. Eu tenho medo desse tipo de coisa, sabe? Eu acho que não vai acontecer nada assim drástico. O cara não vai jogar no lixo, espero eu. Sei lá, 10 anos de trabalho que vem desde o Pix pra cá. O cara não vai falar, esquece tudo que tá sendo premiado, do jeito que a gente é visto. Dane-se. Não vai fazer isso. Mas tem algumas coisas operacionais ali que eu acho que um mau gestor pode. Enfim, essa é a minha restrição. Eu tenho muito mais restrição com o presidente do Bacen do que com o Drex. Pessoal, você não xinga o Drex, você xinga o cara. Ué, mas é verdade. A tecnologia é muito boa. O problema é quem vai mandar naquele negócio, sabe? Enfim. Mais uma vez, só minha opinião. Cara, é verdade, obrigado. Eu me empolguei demais, acabei falando muito também, mas muito obrigado por ter vindo de novo. Com certeza eu queria fazer, então a gente tá comentando lá fora da câmera, assim, janeiro, fevereiro, assim que mudar, tiver esse movimento novo aqui daqui uns 3, 4 meses, sentar aqui numa mesa já com umas 4, 5 pessoas de associações diferentes, pontos de vista diferentes, mercado financeiro, para poder dar um geral realmente. E agora que mudou? Qual que é a expectativa nova, né? Então o convite já tá feito. Assim que a gente fizer esse painelzão, eu queria que você estivesse aqui de novo. E agradecer a vocês que estão até agora conversando com a gente. Lembrar vocês de, por favor, curtir, compartilhar e se inscrever. Porque a gente tem aí mais ou menos metade, 60% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas. Então se inscreve, por favor, e ativa o sininho para você ter a notificação te avisando que toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, estamos com um capítulo novo. Tá bom? Valeu, galera. Até o próximo. E brigadão. Obrigado, amigo. Valeu, tamo Ótimo junto. aqui. É isso aí.